vamos colocar o Felipe Luiz falando, e aí eu coloco para a Alicia comentar, porque as comparações, não com o trabalho do Tite, mas com outro trabalho, são inevitáveis. Mas vamos ouvi-lo. Felipe, dá para buscar o título de campeão brasileiro? Dá pra dormir hoje à noite e amanhã começar a preparar a final. E depois, próximo jogo, só pra você ter ideia, eu não sei nem contra quem é. De novo, o Atlético Mineiro de novo. Só pra vocês verem, não meio cego assim, eu não consigo olhar muito longe porque na minha visão eu vou jogo a jogo. Jogo a jogo, jogo a jogo, e essa camiseta ela pede ganhar e ganhar e ganhar, e atrás de vitória e tentar ganhar e acostumar a ganhar. É isso que eu quero. Torcedores, calma, Alicia. Tudo bem, a campanha do Felipe Luiz é realmente incrível, excelente, mas a distância para o Botafogo hoje são de 9 pontos. Nós temos 6 rodadas pela frente aí, a campanha incrível do Felipe Luiz, 9 pontos, e o negócio dele é ganhar, ganhar, ganhar. E aí, algumas comparações são inevitáveis, e a comparação que tem sido feita é com o Jorge Luiz, não gosta de poupar, joga com todo mundo, toda hora tem um meme aí na internet mostrando alguma semelhança do Felipe Luiz com o Jorge Jesus, histórico técnico do Flamengo. E aí, Alicia, torcedores, calma, mas a campanha é muito boa com ele. A campanha é muito boa. Bom dia, Tirone, Rodrigo, todo mundo que está tomando um cafezinho aqui com a gente. O que dá para analisar é o que a gente viu até agora. E o que a gente viu até agora é não só uma capacidade de fazer esse time render diante de todas as lesões, diante de todas as restrições que ele tem no elenco, porque vale a gente lembrar, né, gente? O Flamengo perdeu praticamente todo o seu ataque titular. Né? Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro são responsáveis por 40% dos gols do Flamengo na temporada e os 3 estão no DM, os 3 estão fora. Então, por mais que o Flamengo tenha essa condição de, né, tem reservas, investiu, é um time que tem um elenco mais largo, não é o elenco principal. E o Felipe Luiz está conseguindo se adaptar com essas limitações, né? Ainda que, como eu falei, o time reserva do Flamengo é melhor que muitos times titulares do Brasil. Mas ele tem muitas limitações, e o que ele tem feito é conseguir se adaptar e adaptar a maneira do Flamengo jogar aos adversários e às circunstâncias de jogo. Isso ficou muito claro na partida contra o Corinthians, né? No segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, em que o Bruno Henrique foi expulso, né? E ele aumentou ali, colocou, né, 3 homens na linha, fechou mais o Flamengo para tentar manter um pouquinho mais a posse de bola, controlar mais o jogo, e deu no que deu, né? O Corinthians não conseguiu agredir o Flamengo, mesmo com um jogador a mais. Ele ontem jogou de uma maneira um pouco diferente com o Cruzeiro, ele tem tido essa capacidade, fez isso contra o Atlético Mineiro, né? Vale a gente lembrar que era um Galo que vinha, né, um pouquinho diferente, sem o Daverson, que não atua na Copa do Brasil, mas de um resultado muito impressionante contra o River Plate, né? Depois de fazer os 3-0, segurou o 0-0 no Monumental e tomou 3 gols do Flamengo, né? Arrumou o golzinho ali do Allan Kardec, que dá uma esperança, mas num jogo em que o Flamengo dominou completamente o Galo, né? E aí eu vejo muito das escolhas do Felipe Luiz, porque, como eu falei, ele joga de maneira diferente todas as partidas. Ele não tem um esquema, e aí a gente vai falar do Diniz depois, assim, uma ideia de jogo que ele empurra para caber em todo mundo. Não importa quem vai jogar, não importa contra quem vai jogar desse jeito aqui. E isso, para mim, é a marca do grande treinador. É o cara que se adapta ao que ele tem na mão e a quem ele vai enfrentar. E mais uma vez o Flamengo fez isso ontem e conseguiu fazer isso com o seu time reserva, que é uma vitória importante, porque por mais que Brasileirão já vai ser G7, pode ser até G9, garantir que você vai ali direto para a fase de grupos vai permitir ao Flamengo, ainda que tenha gente achando que dá título e tal, mas vai permitir ao Flamengo, se for campeão da Copa do Brasil, escolher praticamente abrir mão do Campeonato Brasileiro, né? Vai estar numa margem de segurança ali para a Libertadores, que se quiser vai poder descansar o seu elenco, enfim, aproveitar esse final de temporada de uma outra forma. Não acho que dá para buscar título, não pelo futebol do Flamengo, mas pelo futebol do Botafogo. Acho que mesmo o Palmeiras, que tem 6 pontos de diferença, está sonhando porque tem o confronto direto, de outra forma seria muito difícil também. Então, acho que torcedores calma aí no Campeonato Brasileiro, mas em relação à empolgação com o Felipe Luiz, o que
dentro do que dá para avaliar, eu acho que dá para se empolgar, sim, e não só a torcida do Flamengo, mas todo mundo que gosta de futebol, porque ele supre uma carência muito grande que a gente tem no mercado brasileiro hoje, que são técnicos nacionais bons, promissores, né, com algum nível de maturidade, com essa capacidade de gerir um elenco com quem ele estava jogando até ontem, né, aquele embate que ele tem com o Gabigol ali na beira de campo, no Maracanã, na partida contra o Galo, mostra, né, essa necessidade, essa tentativa de se impor, né, diante de um jogador que é mais marrento, que estava ali querendo crescer um pouco para cima dele. Então, o que dá para ver é muito bom, resultado importante para o Flamengo, e um resultado muito ruim para o Fernando Diniz, que deu uma coletiva ao contrário da do Felipe Luiz, muito ruim também, e que tem um retrospecto tenebroso no Campeonato Brasileiro, nas últimas 16 partidas que ele disputou de Campeonato Brasileiro, contando Fluminense e Cruzeiro, ter apenas uma vitória, e aí começa a ficar difícil explicar que resultado não importa, que o que importa é ter um pouco de controle de jogo durante 25 minutos, mesmo que perca no final. Então, um sinal de alerta aí para o Cruzeiro, para a carreira do Diniz, e, ao contrário, para a carreira do Felipe Luiz, a gente consegue imaginar coisas muito boas, ainda que seja cedo para fazer grandes previsões. Olha, a gente vai mostrar com detalhes essa questão do Diniz aí, que realmente coletiva tenebrosa do Diniz, resultado em campo pior ainda. A gente vai falar já já, mas vamos ouvir, enfim, o que o Felipe Luiz falou, porque já acabou que entrando ele falando sobre ganhar campeonato, ganhar o brasileiro, mas ele também falou sobre poupar ou não, e é isso que a gente vai ouvir agora do Felipe Luiz falando. Eu sou do pensamento que, assim, um pensamento muito firme sobre que quanto mais jogador joga, melhor ele fica, né? Então, assim, não quis poupar ninguém hoje. Os jogadores que ficaram porque realmente não estavam nas melhores condições de viajar. E eu acredito que todos os que jogaram somaram minutos, os que entraram também, para eles poderem ter ritmo cada vez mais. E como eu falei na outra entrevista, que para mim o corpo humano é uma máquina de adaptação. Então, se o jogador joga, melhor ele fica e mais ele está acostumado ao jogo e aos minutos que corresponde a ele depois. Então, o Eric teve os minutos, o Everton teve os minutos, o Alan voltou a ter minutos, então é importante para eles poderem continuar evoluindo. O Rodrigo, tudo bem, né? Legal, não gosto de poupar, mas vamos combinar. Poupou, né? Senão ele colocava os caras para jogar. Exatamente. Né? Eu não gosto de poupar, não gosta de poupar. só que O time inteiro era metade do time não entrou em campo, né? Não, porque tem um equilíbrio, né? O que ele tá falando assim, o jogador fica melhor sempre quando joga. Beleza, mas tem uma questão física, né? Vai ter um jogo domingo, os jogadores vão estar mais frescos, né? Como gostam de falar os portugueses, se não jogarem no meio de semana. E sim, ele poupou. Ele botou um time reserva. Mas a entrevista eu achei boa. Primeiro que ele tem ideias muito claras, né? Isso é uma coisa que a pessoa que fala claramente quer dizer que ela pensa claramente, né? Então, isso já é muito mérito para ele. E outra coisa que eu achei que foi perguntado sobre o Bruno Henrique, né? O caso de suspeita de manipulação de jogo que o Bruno Henrique foi envolvido desde terça-feira, a operação da Polícia Federal e tal. E ele respondeu diretamente, deu a versão dele, olha, falei com o Bruno Henrique, eu entendo que ele tem a presunção de inocência e tal, não sei o quê. Enfim, foi o papel dele como líder do Flamengo, não ficou com aqueles papinhos de técnico, olha, isso aí é do directivo, ou é da assessoria, ou vamos soltar uma nota oficial sobre não sei o quê. Foi lá, foi perguntado, respondeu diretamente sobre o assunto, deu a opinião dele, disse que defende o jogador, que é óbvio que ele ia fazer. O que eu acho que é uma demonstração de personalidade também. Acabar com esse negócio de que técnico é uma coisa super protegida, como aconteceu, por exemplo, com o Dorival, que não, pergunte agora para o advogado da CBF sobre o que vamos falar, sobre a convocação. Acho que isso também é uma coisa que está faltando um pouco no futebol brasileiro. Técnicos que assumam o papel deles como líder daquele grupo e que tem um papel em todas as esferas, não só com o que acontece em campo, né? A gente viu isso, inclusive, a Alicia citou com o do Gabigol, que ele deu um mega do esporro, vamos falar claramente aqui, no Gabriel. Inclusive acabou com aquela imagem de que, estou favorecendo o Gabriel, parça e tal, que eu mesmo já falei isso, e que foi lá e deu um enquadro no Gabriel, porque ele não estava se posicionando diretamente, e o Gabriel se posicionou no lugar que ele pediu e fez o gol logo na sequência, né? Vem aqui para a direita, ele foi para a direita e fez o gol. Então, acho que
também nesses aspectos extracampo, eu acho que o Felipe Luiz está demonstrando algo de diferente em relação ao futebol brasileiro. Concordo com você, tá mesmo. E com relação ao Bruno Henrique, queria ouvir vocês dois rapidamente, assim, para seguir. Ele jogou ontem, jogou bem, inclusive, o Bruno Henrique. E o Felipe Luiz falou as coisas que falou sobre ele e tal. Vocês acham que ele devia ser afastado enquanto tem a investigação? Muita gente tem uma opinião dividida sobre isso. O que vocês acham? O que você acha, Alicia? Olha, é muito difícil, né, Tirone? É muito difícil. Eu acho que precisaria ter pelo menos um limiar claro de a partir de que momento de uma investigação tem-se evidências suficientes para afastar o cara, porque agora a gente vai entrar nesse momento, justamente como alguém estava dizendo aí no chat, né? Não, fulano saiu da barreira, é o mesmo cara que fez a falta, ele faz a falta e sai da barreira, né? Ou então o goleiro do Bahia, vai começar a se haver um volume de especulação que, claro, é diferente de uma investigação que já envolve família, né, que envolve um lance específico, né, a polícia não dá batida na casa das pessoas em centro de treinamento à toa, mas eu acho que é preciso entender a partir de que momento a pessoa vai ser tirada da sua atividade, né, porque a gente está falando de um profissional que, assim como a gente, né, está sofrendo uma investigação, então não pode mais trabalhar. Então, eu acho bem complicado, a gente já falou sobre Paquetá na seleção brasileira, né, que é uma condição diferente, também envolvido numa investigação, e que aí eu acho que é uma opção. Você falou, olha, a gente não precisa chamar esse cara aqui. No caso do Bruno Henrique no Flamengo, é o trabalho dele, é o sustento dele, é a profissão que ele exerce, então acho uma decisão mais complexa, afastar o cara das suas atividades, até porque a gente sabe, no futebol, o cara não tá jogando, ele, né, tá fora de forma, ele perde muita coisa, não volta amanhã e tá da mesma forma. Então, acho bem difícil. Acho que a gente tem que... O conceito da presunção de inocência, como o Felipe Luiz bem falou, ele precisa também ser usado com cuidado e depende da situação, né? Depende pelo que a pessoa está sendo investigada. Agora, a preocupação de que ele está jogando e de repente ele pode continuar envolvido em esquema de aposta, eu acho bastante improvável, porque o cara sabe que agora todos os holofotes estão em cima dele. Qualquer coisa que ele fizer um pouco fora do script, as pessoas vão olhar e falar, pô, tá vendo? Deixou o cara jogar. Então, acho que assim, esse risco de ele reincidir, se ele for de fato culpado, acho improvável, mas também não acho que seja uma decisão fácil de tomar. O cara está sendo investigado, para de trabalhar. Né? Precisa ser tratado com um pouco de calma também. E também achei interessante o Felipe Luiz ter respondido, porque é um assunto muito delicado que normalmente, como vocês falaram, os técnicos tendem a evitar, e ele encarou de frente, usou um argumento que é bastante válido, mas é bem difícil. A gente vai viver uma era de muita desconfiança a partir de agora, principalmente, no meu entendimento, com esse caso do Bruno Henrique, porque a gente está falando de um dos maiores jogadores, de um dos maiores clubes do Brasil, num lance, num clássico, num estádio lotado, né? Não é uma coisa assim, um jogo que ninguém estava vendo. Então, eu acho que gera bastante preocupação, mas tem que ter cautela quando a gente está falando de tirar alguém do seu trabalho, da sua atividade diária.